Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas. Vou pregar sobre só um versículo essa noite. Gálatas, capítulo 5, verso 11. Gálatas, capítulo 5, verso 11. Todos acharam? Vamos ler então, todos juntos. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra aos nossos corações. Gostaria de ter agora toda a atenção, toda a reverência durante a entrega da mensagem do coração de Deus para os nossos corações. Queria falar nessa noite sobre o escândalo da cruz. Quando lemos os jornais do mundo e ouvimos os noticiários pelo rádio, pela televisão, nós chegamos a uma conclusão. Parece que todos esses canais são portadores da desgraça, da força demoníaca, comandando todas as áreas da vida humana. Nós ouvimos notícias desagradáveis, corrupção, roubo, desde o Senado até as favelas. O tráfico, a morte, o assalto, a imoralidade, o estupro, a prostituição, os motéis e tantas coisas. Só ouvimos coisas ruins em nossos dias. Nunca antes a mensagem da esperança do Evangelho foi tão necessária para um mundo confuso e alarmado. Hoje, mais do que nunca, o mundo precisa da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O teólogo Karl Heinz declarou que a resposta aos problemas do mundo é o querigma. Querigma é uma palavra grega que quer dizer pregação do Evangelho. Esta é a proclamação do Evangelho. E o coração do querigma desta pregação é a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, Paulo refere-se à cruz como um escândalo para o mundo. Paulo perguntou à igreja de Galácia por que ela era perseguida só porque pregava a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ofensa da cruz pode parecer estranha à mente moderna, aos nossos dias, mas por que a cruz era um escândalo naqueles dias? Nós temos cruzes em nossas igrejas, nas nossas Bíblias, dependuradas no pescoço. A cruz é o emblema de Cristo e dos poetas, talvez. Mas a cruz é a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por que a cruz era um escândalo nos dias de Paulo? Cristo nem sempre é atrativo para o coração humano. Não importa como ele é apresentado. Paulo, que viveu depois da cruz, sentiu que quando pregava Cristo, ele era como que quase crucificado pelos ouvintes, pelos romanos e pelos judeus. Havia rejeição da parte dos homens. Muitos ficavam ofendidos. Por quê? Porque a cruz era para os malfeitores, para os criminosos. Logo, a cruz era um escândalo pregar sobre ela nos templos, nas sinagogas. A cruz nos dias de Cristo era reservada para horríveis execuções. Era reservada pela lei para os assassinos, para os rebeldes e para os piores criminosos. A cruz significa sofrimento trágico, morte terrível. Então, quando Paulo entrou nas igrejas e começou a pregar sobre a cruz, aquilo era uma ofensa. Porque a cruz era só para bandido, era só para miserável, é só para aqueles que tinham sido feito coisa tão ruim que tinham sido condenados com a pena de morte. Paulo não teve dificuldade por onde ele ia, até que ele começou a pregar sobre a cruz. O povo não queria ouvir Paulo pregar sobre a cruz. Senhores, após 2000 anos, a coisa não mudou. Na América Latina, na África, na Europa, na Ásia, a cruz de Jesus Cristo ainda é rejeitada em nossos dias.
Os homens não aceitam a cruz de Jesus Cristo. Mas nessa noite, com a atenção preciosa de todos os senhores, eu gostaria de apresentar 4 razões porque a cruz é uma ofensa. Em primeiro lugar, a cruz de Jesus é ofensa porque ela revela quem nós somos. É uma radiografia das nossas vidas, do nosso coração. O ladrão da cruz disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O fato de Jesus estar morrendo, derramando o seu sangue, ele viu em Jesus que Jesus estava morrendo pelos seus pecados. E ele creu que aquele sangue de Jesus podia lavar, perdoar e salvá-lo do inferno e dos seus pecados. Aí, quando eu olho para a cruz, para a crucificação de Jesus, eu vejo que eu sou pecador. Você diz, mas os judeus crucificaram Jesus. Outros dizem, não, foram os romanos que crucificaram Jesus. Não, você também, e eu também. Foi o meu pecado, o seu pecado, o nosso pecado, que pregou Jesus na cruz do Calvário. Então a cruz é um escândalo para muitos, porque a cruz revela quem nós somos, pecadores perdidos. Eu sou pecador, eu não sou puro, você não é puro, nós somos pecadores. Veja Herodes Antipas, tetrarca da Galileia. Ele estava vivendo em adultério com a sua cunhada. Cometeu o pecado, ele quebrou o 7º mandamento. Mas você pode cometer adultério de várias maneiras. Jesus disse que se um homem olhar para uma mulher e cobiçá-la, já cometeu adultério. Uma palavra, uma anedota imoral, linguagem obscena, literatura pornográfica é pecado. E veja, irmãos, Herodes estava condenando Jesus, julgando Jesus, e ele mesmo estava em pecado, ele estava... Cristo faz mal para os pecadores. As pessoas rejeitam Jesus por causa da pureza dele, que quando compara a pureza de Jesus com a vida de seus pecadores, fica alarmante. Alarmante o estado desse pecador. Caifás, o sumo sacerdote, também rejeitou e condenou Jesus. Ele quis ficar com a sua velha religião, o judaísmo, e por isso rejeitou Jesus. Hoje também, meus amados irmãos, muitos rejeitam Jesus porque querem ficar com a velha religião. Ah, mamãe foi batizada naquela religião, eu fui batizado nessa religião, meus pais são da minha religião, minha avó é dessa religião, e eu fico com essa religião, e eu vou para morrer com a religião, e eu vou para o inferno com essa religião. Muitos são como Caifás, mas, meu amigo, não é a sua religião dos seus pais, da sua avó, como respeitar, mas não é a religião que salva. É Jesus que salva. O orgulho foi o pecado de Lucifer. É o mesmo pecado de hoje. Orgulho. Muitos são como Lucifer. Não aceitam a cruz por causa do orgulho nos seus corações. O pecado de Pilatos de rejeitar Jesus foi o medo. Ele foi um covarde moral. Quantas pessoas são assim? Pilatos não queria seguir Jesus, que tinha medo de perder o seu cargo junto ao Império Romano. Não queria perder a sua posição de autoridade e social. Hoje também há muitos Pilatos, muitas pessoas que ouvem o Evangelho, chegam à conclusão que é a solução, mas não aceitam Jesus por causa da sociedade, porque pertencem à sociedade e não querem deixar a sociedade, não querem deixar os seus vícios, a bebida e as coisas que fazem nesse mundo. Senhores, Judas rejeitou Jesus, mas ele rejeitou a cruz porque ele estava cheio de cobiça, a ambição por dinheiro. Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. A cruz era-lhe uma ofensa, porque se ele aceitasse a cruz, ele não podia roubar. E muitos hoje no Brasil não aceitam a cruz, que não podem roubar.
não podem superfaturar, não podem roubar do Estado, não podem roubar o próximo. Então rejeitam a cruz como Pilatos e como Judas o fez. O apóstolo Paulo, por ele ia pregando e todos achavam que a cruz era uma ofensa. Paulo pregou diante do rei Félix uma mensagem de fogo. Foi tão forte a mensagem de Paulo que Félix tremeu e com tanto medo ficou de aceitar a cruz que diz: Paulo, sobre este assunto eu te ouvirei outra vez. Quanta gente que vem, que senta nesses bancos da igreja e ouve o hino do coral, e cantam conosco, e ouve a mensagem, e chegam à conclusão que a verdade é Jesus e a cruz, mas ora Jesus, sobre isso eu vou voltar outro dia aqui na igreja, e eu vou aceitar amanhã Jesus Cristo. Oh, você está fazendo isso hoje? Paulo pegou a cruz ao rei Festo também, este diz: Paulo, você está louco, as muitas letras te fazem delirar. Estou com medo, Paulo, quando você fala sobre a cruz. E ele disse: quase me fazes tornar um cristão. Quase. Queridos, quantos que por causa desse advérbio quase vão para o inferno? Quase que você aceitou Jesus essa noite, quase que você se converteu, quase que você veio aqui à frente, quase que você aceitou a cruz de Jesus, mas esse quase o levará para o inferno. Hoje é o dia da salvação. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Em segundo lugar, a cruz era uma ofensa porque a cruz derrama sangue. E os romanos, e os gregos, e os judeus repudiavam sangue humano. Derramavam muito sangue de vaca, de ovelhas, etc., para os seus deuses e até para Jeová, mas não sangue humano. Sangue de um crucificado, de um malfeitor. Esse sangue era escândalo para eles. Muitos dizem que é uma religião repulsiva porque derrama sangue. E, senhores, desde o Gênesis a Malaquias, no Velho Testamento, nos mostra o sangue de Cristo e diz que a vida da carne está no sangue. Você pega, nem vai fazer isso, você pega e tire todo o sangue que você tem no corpo, o que acontece? O que acontece? É morte. Por isso que na ceia do Senhor, o vinho está separado do pão, não é isso? Quer dizer morte. Tire todo o sangue de você, você morre. Por isso, senhores, o sangue é a vida de Jesus, que foi colocada no lugar da minha vida, diante do juízo, e Jesus morreu no meu lugar, por causa do meu pecado. É o sangue da reconciliação, Efésios 2,13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue da cruz chegaste perto. Senhores, nós estávamos separados de Deus pelo pecado, mas pelo sangue de Cristo na cruz, chegamos perto de Deus, o nosso Salvador. Você faz dinheiro, mas não está satisfeito. A sua alma foi feita à imagem e semelhança de Deus. Por isso a sua alma só se satisfaz com Deus e com Jesus. O sangue também é o sangue da justificação. Justificado pelo seu sangue, nós estamos salvos da ira de Deus. É o sangue da paz. A paz é encontrada na cruz de Cristo. Olha o que diz Hebreus 10:9. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Hebreus 10:9. Eu sou pecador, você é pecador, você cometeu uma falta bárbara. Porque se cometeu essa falta não contra o pastor, nem contra a igreja, você cometeu essa falta contra Deus. E Deus é infinito, logo a sua falta é infinita. Hoje, quando alguém falta ao trabalho, segundo a CLT, a consolidação das leis do trabalho, lá justifica que então o que você faz? Você está doente,
Então você vai no médico do INSS, não é assim? E lá pede uma licença de 10 dias, de 20 dias, e aí chega lá no patrão, aí justifica a sua ausência, com aquele atestado médico, não é assim? Da mesma forma, senhores, eu cometi uma falta, estou em falta com Deus. E Deus lá no céu só aceita um atestado, não aceita atestado médico, nem religioso. Só aceita o atestado do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o sangue de Cristo. Em 1 João 1,7 diz: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Elga e eu visitamos lá na Alemanha o mosteiro onde Lutero ficou preso pelo crime de pregar Jesus e traduzir do latim para o alemão a Bíblia. E quando ele estava fechado, trancado ali, o diabo veio tentá-lo e disse: Lutero, você quer ser um santarrão, você quer fazer reformas, quer fazer isso, fazer aquilo, mas você é um pecador. Olha os pecados que você cometeu. Eis que o diabo começou a escrever na parede os pecados de Lutero, um por um. Aí Lutero perguntou para o diabo: mas já escreveu tudo? Não tem mais. E fez outra lista, já fez tudo. O diabo: não tem mais. E fez outra lista. Escreveu tudo. E aquilo foi revoltando Lutero. E lá na parede, irmãos, diz que ele pegou tinteiro, não tinha esferográfica, né? Era tinteiro. E ele pegou e jogou no diabo, que estava acusando aquela lista de pecados. Aí Lutero disse: mas está faltando uma coisa. Diabo, escreve embaixo ali: o sangue de Jesus Cristo, quem sabe o resto, nos purifica de todo o pecado. E a lista desapareceu, a lista de pecados de Lutero. Aleluia, irmãos. Oh, a minha lista de pecados, Tupanino, de você, já pensou? Aparece aquela lista contra você no julgamento final, mas em cima daquela lista é jogado o sangue de Jesus e apaga todos os nossos pecados. É isso que está dizendo o texto. E por isso era um escândalo para os judeus. Em terceiro lugar, a cruz é ofensa porque ela exige uma vida limpa, uma vida ideal. A cruz exige. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando se aceita Jesus, quando se aceita a cruz, você tem que andar como Jesus andou. Amém, irmãos? Andar como Jesus andou. Então isso é escândalo. Isso para mim não serve, né? Eu vou deixar as coisas do mundo, as bebidas do mundo, as companhias. Não posso deixar. E por isso é considerado um escândalo. Nós vivemos em nossas igrejas preocupados em construir nomes astronômicos, enviando relatórios, quantos se batizam, quanto foi a entrada do mês. Jesus trabalha o inverso. Toda vez que o povo ia a Jesus, ele dizia: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas agora, se você pegar a cruz, segundo o conceito judaico, romano, helênico, era morte. Pegar a cruz é morte. Era crucificado. E de modo que quando você vai passando com a sua própria cruz, andando por aí, o mundo olha e diz: aquele está crucificado. E Paulo disse agora: ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E agora, se eu me glorio na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu fui crucificado e eu estou crucificando essa carne. É difícil de crucificar a própria carne, porque se você pegar um punhal e começar a cortar, você já aplicou uma injeção em você mesmo? É mais difícil. Quando cutuca, quando corta, dói. E o crente, ele aceita Cristo, ele aceita a cruz, e ele agora começa a ser crucificado
crucificando a vaidade, crucificando as tentações, a carne, o mundo. Ele vai sendo crucificado para o mundo. A cruz nos humilha, a cruz exige que eu entregue tudo para Jesus e que eu condene o mundo, que eu crucifique o meu eu. Eu vou para o céu à minha maneira, dizem alguns. Não, Jesus orou: Pai, Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. A cruz exige esse altruísmo. Mas nós queremos as coisas como nós queremos. Nós queremos moldar a igreja, a nossa moda. Nem é como o pastor quer, é como Jesus quer, irmãos. O emblema desta igreja, a representação dessa igreja, irmãos, não é doutorados, não é conta bancária, não é seu doutor. Não, o emblema dessa igreja é a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o dia que o querigma, o dia que o púlpito parar de pregar a cruz de Jesus Cristo, pode fechar as portas da igreja. Acabou a sua finalidade. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para terminar, a cruz é uma ofensa porque é o poder de Deus para a salvação do homem. A cruz é exclusiva e ela não mudou. É o mesmo sermão de Pentecostes, é o mesmo sermão de Paulo, é o mesmo sermão que é pregado hoje. E quando os púlpitos, os pastores pregam a cruz de Jesus Cristo, as igrejas crescem. Como a nossa aqui, ó, quanta gente em pé, num domingo à noite, quanta gente em pé na nossa igreja. Não precisa se olhar para trás. A igreja cresce, é ainda o mesmo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro caminho. Sim, você não quer vir a Jesus essa noite? Você aceita ou rejeita a cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Qual é a sua decisão essa noite? Para os gregos era ofensa, para os romanos era ofensa, para os judeus era ofensa. E muitos hoje ficam ofendidos com a cruz de Jesus Cristo, não querem saber da cruz de Jesus, mas não é seu caso. Jesus está convidando essa noite para você vir à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto da cruz, irmãos, porque a cruz aponta para 4 direções. Isto é, a cruz atrai homens e mulheres de todos os 4 cantos do mundo. Amém, irmãos? A cruz tem 2 braços. Um é vertical, em direção a Deus e a Jesus. E outro braço da cruz é horizontal, é em direção ao meu próximo, a minha irmã e o meu irmão. Está na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto da cruz porque é um sinal de somar. Deus começa a somar a sua vida. Perdão, paz, alegria, amor, salvação eterna, felicidade e paz na cruz de Jesus Cristo. Meu amigo, o diabo quer diminuir. Sinal de diminuir na sua vida a sua felicidade conjugal, seus filhos, sua saúde, suas finanças. O diabo quer só diminuir. Mas Jesus quer somar. Mas você precisa hoje vir e ajoelhar-se aos pés de Jesus Cristo. Quantos nessa noite querem fazer isso? Pastor Panini, eu hoje quero me ajoelhar aos pés de Jesus Cristo. Você quer fazer isso hoje? Vir aqui, ajoelhar-se aos pés de Jesus Cristo? Baixe a sua cabeça agora. A cruz de Jesus Cristo. A cruz de Jesus Cristo. A cruz que me deu Jesus Cristo pesa menos que o amor. Pesa menos que o amor.
venha Jesus essa noite. Quantos hoje querem se ajoelhar diante da cruz de Jesus? Levante a mão. Oh, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Quem mais? Venha com os seus problemas e jogue ali na cruz. Jogue no pé da cruz. Jogue agora. Se entrou aqui atribulado, com problemas, dificuldades, jogue agora ao pé da cruz. Quem mais? Levante a mão. Deus abençoe, Deus abençoe. Pessoas talvez que são filhos de crentes, casados com crentes, ou não, católicos ou espíritas. Nós não estamos pregando a religião aqui. Nós estamos pregando que você tem que se ajoelhar aos pés da cruz, aos pés de Jesus Cristo. Quem mais? Levante a mão. Lá nas galerias, onde você estiver essa noite. Também é na cruz que nós somos curados. É na cruz que os crentes chegam chorando e saem somando alegria, solução dos seus problemas. Quantos crentes hoje também estão com problemas, querem deixar aos pés da cruz essa noite? Levante a mão. Amém, amém, amém. Todos que levantaram as mãos, ou quando levantaram, eu vou pedir que vocês venham aqui na frente com o pastor orar sobre vocês. Para Deus dar a bênção, não saia daqui sem a bênção. Vamos ficar em pé e vamos cantar aqui, irmãos.